Amém, queridos? Agora vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Versículo 7 ao 9. Amém? Segure aí. O tema da nossa mensagem hoje, queridos, é obediência que gera prosperidade. Diga comigo, obediência que gera prosperidade. Quantos sabem aqui que é a vontade de Deus que os seus filhos vivam em sucesso? Essa é a vontade de Deus para nós, que nós vivamos sucesso, que nós vivamos prosperidade. Né? Jesus, ele assumiu todo lugar de miséria, que era meu e seu. Ele assumiu e nos fez prósperos sobre essa terra. Amém? Todo o sacrifício de Jesus nos garante isso. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, irmãos, todas as maldições que estavam sobre a nossa vida. Tudo mudou, tudo ficou diferente por causa de Jesus. Diga glória a Deus. Por causa de Jesus, ele foi amaldiçoado no nosso lugar. Ele foi enfermo no nosso lugar. A palavra de Deus diz que ele se tornou pobre para que eu e você fôssemos ricos. Amém? Então, sucesso, felicidade, bênção, prosperidade, isso é para a minha vida e para a sua vida. Amém? É para aqueles que adoram o Senhor. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, já diz assim, ó irmãos: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas, diga todas, diga mais uma vez todas. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Amém? Então eu só preciso me posicionar para viver o que já está conquistado. Amém? É o que eu e você, igreja, temos que fazer, pois somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Conquistados pelo Senhor, retomados pelo Senhor, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para viver essa prosperidade que é exclusiva de Deus para os seus filhos. Já garantida por Jesus. Estamos vivendo, irmãos, num tempo de superiores promessas. Estamos vivendo no tempo da aliança. Vivemos no tempo da graça. Amém? De uma nova aliança, da graça de Deus. Aonde tudo já foi conquistado. Nós podemos jejuar. Nós podemos orar, irmãos, de madrugada, às 6 da manhã, às 6 da tarde. Nós podemos fazer muitas coisas, campanhas ou qualquer outros argumentos nós podemos levantar, né? Nós podemos levantar para mover a mão de Deus em nosso favor e gerar prosperidade na nossa vida. Mas uma coisa só nos é necessária: sermos obedientes à palavra de Deus para sermos prósperos sobre essa terra. Amém? O nosso Deus, ele é um Deus de princípios e nós precisamos seguir os princípios da sua palavra. A oração é bom, é maravilhoso. O jejum nos ajuda, nos faz... nos fortalece, né? Nos fortalece para que possamos enfrentar o dia mau, para que possamos conquistar diante de situações difíceis, como agora. Nós estamos, como líderes aqui dessa igreja, nós estamos num propósito coletivo de liderança, de oração, juntamente com as células também, de jejum e oração por 30 dias nesse mês de maio. Então, por que isso nós estamos fazendo? Estamos fazendo porque nós cremos no Senhor, nós cremos no seu poder, porque sabemos que tudo já está conquistado, mas nós ainda não estamos conquistando, falta conquistar muitas coisas. Amém, queridos? Precisamos conquistar almas para o Senhor Jesus, precisamos conquistar famílias para o Senhor Jesus, precisamos aqui encher este lugar. Temos o culto de 7 da manhã, o culto de 9 da manhã, o culto de 5 da tarde, 19 horas. Você crê comigo? Precisamos, irmãos. Não está acontecendo ainda, né? Mas vai acontecer. É por isso que nós nos posicionamos em jejum e oração, porque vale. Esse é o princípio, nos posicionarmos, jejuarmos para nos tornarmos mais fortes, para conquistar o Senhor e para que possamos assim impedir
tudo que possa estar nos impedindo de avançar. Os irmãos entendem? E aí o Senhor vem com sua glória, com tudo que já é nosso, já está conquistado sobre a nossa vida, e entregar cada alma que faz parte desse ministério. Amém, queridos? Então, o nosso Deus é um Deus de princípios. Tudo que se faz precisa ser dentro da palavra de Deus. E isso vai trazer bons resultados para a nossa vida, irmãos, porque obedecer os princípios de Deus traz as bênçãos de Deus e gera milagres na nossa vida. Diga comigo assim: obedecer os princípios de Deus traz as bênçãos dele e gera milagre na minha vida. Viu? Quando nós obedecemos, os milagres acontecem. Amém? Toda vez, irmãos, que nós fazemos ao contrário disso, nós não obtemos sucesso, e sim fracasso. E fracasso não é o que Deus conquistou para nós, mas sucesso, vitória. Ele diz na sua palavra que nós somos mais que vencedores, porque Jesus já venceu todas as coisas e nos torna mais que vencedores. Amém? Por isso, irmãos, vamos seguir os princípios da palavra do Senhor, aquilo que Ele nos ensina, aquilo que ele nos ensina na sua palavra, para que sejamos prósperos sobre essa terra em todas as áreas. Mas em todas as áreas mesmo. Amém, queridos? Josué 1, você está aí com a sua Bíblia aberta? 1, 7 ao 9 diz: seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, queridos? Essa é uma palavra do Senhor, não só para Josué, mas para a minha vida e para a sua vida também. Né? O Senhor está nos ensinando aqui, e nós vamos ver aqui alguns passos que Ele ensina para Josué e ensina para nós nessa noite, para termos uma vida próspera e abençoada. E o primeiro passo, queridos, é ter o cuidado de praticar essa palavra. Na parte B do versículo 7, o Senhor diz: tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Né? O Senhor adverte ele aqui, por quê? Porque obedecer, né, fazer o que está de acordo com a palavra é o que trará o sucesso, né? O mover de Deus sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida, quanto servos do Senhor, quanto profissionais, quanto família, é obedecer em todas as áreas. Amém, queridos? A palavra de Deus em Tiago 1:22, ela diz assim também: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Então, nós não temos que estar limitados só em ouvi-la, mas nós temos que praticá-la. Amém, queridos? No nosso dia, praticar, no dia a dia, praticar a palavra do Senhor. Está de acordo com a palavra de Deus. A nossa vida andando de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Quero dizer para você que hoje é noite de nós nos consertarmos. Diga glória a Deus. De nós nos corrigirmos, irmãos, de nós nos alinharmos à palavra do Senhor. Não basta somente ela entrar no nosso coração, nós guardarmos ela no nosso coração, mas ela tem que entrar e nós temos que deixar ela gerar um milagre da transformação na nossa vida. Amém? E isso acontece quando nós praticamos essa palavra. Quando nós praticamos, o milagre acontece. Então nós temos que praticar, conhecer e praticar a palavra do Senhor. Amém? Precisamos conhecer, porque quando nós conhecemos, nós sabemos, nós temos o conhecimento do que Deus tem para nós e andar debaixo dela, para que tudo aquilo que é nosso por herança aconteça, se estabeleça, né, se realize na nossa vida. Amém? Diga assim comigo: eu preciso praticar a palavra do Senhor.
A palavra do Senhor, ela nos ensina princípios, irmãos. E nós não podemos dizer assim, eu vou seguir a este e a este não. Ou aquilo que me convém, eu vou viver daquilo que me convém. Eu vou fazer, eu vou obedecer aquilo que me convém. Não, nós precisamos segui-la totalmente. Amém? Porque ela tem princípios. Você quer ser rico sobre essa terra? Você quer ter muito dinheiro? Vocês estão assim tão tímidos em relação ao dinheiro. Você quer ser rico? Eu quero. Você quer ter muito dinheiro? Eu quero também ter muito dinheiro. Eu quero ser um rico de sucesso, com dinheiro, né? De ter dinheiro no bolso, de alguém chegar assim para mim e dizer alguma coisa assim, tá aqui, meu irmão, eu compartilho com você, tá aqui. É nosso, vamos lá. O que é que tu está precisando? Eu quero viver uma vida assim, e você? Essa vida, irmãos, que Deus tem para nós, amém? Eu não quero só orar por você. Porque às vezes não é só oração, irmãos. A gente tem que meter a mão no bolso também. É ou não é? Meter a mão no bolso e compartilhar com aquele. Então, por enquanto eu não posso comprar uma casa para aquele que está, né, às vezes até despejado, né? Enquanto eu não posso comprar uma casa, eu ajudo a pagar o aluguel. Né? Mas tudo que Deus tem, né? Se nós obedecermos, tudo que Deus tem para nós, se nós obedecermos, é o que nós vamos viver. Mas eu quero ter muito dinheiro no meu bolso, irmãos. E eu declaro isso sobre a sua vida também. Se você não quer ter, você não é normal. Né? Eu quero ter muito dinheiro e há princípios para isso. Quais são os princípios para nós termos muito dinheiro, irmãos? Qual é? Você sabe, né? Dízimos e ofertas, irmãos. Dízimos e ofertas é nós sermos dizimistas, ofertantes, primiciantes, né? De nós entregarmos o melhor para o nosso Deus, né? De nós entregarmos a nossa oferta. Não é todos os meses ali a nossa oferta, o nosso dízimo. Não é negociar, esse mês eu entrego, amanhã não. Não é andar em infidelidade, mas andar em fidelidade. Amém? Ah, mas eu tenho uma conta para pagar e essa conta, poxa, não sobrou nada. Eu quero dizer para você que dízimo não é do que sobra. Ele é o primeiro. Amém? A tua oferta, a tua primícia é o primeiro. É o primeiro, não é do que sobra. Não é do que sobra. A palavra do Senhor diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Aonde até aqueles que estão próximos a você se escandalizarão com aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, se você for um dizimista fiel. Irmãos, eu tenho provado disso. Eu tenho provado da glória de Deus. Eu tenho provado do melhor de Deus. Eu tenho provado porque Deus é fiel. E quando nós somos fiel, Ele continua sendo fiel. E se nós formos infiel, Ele continua sendo fiel. Mas se eu andar na infidelidade, eu não vou usufruir tudo que Ele tem. Amém, queridos? Então, precisamos viver debaixo desses princípios, seguir a palavra de Deus. Então, para tu ter muito dinheiro no bolso, você precisa ser dizimista, ofertante, primiciante. Faça isso. Amém? E aí nós vamos ter muito dinheiro do bolso. Você concorda comigo? Diga amém. Aleluia, para compartilhar, para usufruir, compartilhar, para investir no reino de Deus. Amém, amados? E aqui o segundo princípio é não se desviar. Né? Josué, no verso 7, ele diz, não se desvie dessa palavra, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Então, irmãos, o que isso quer dizer para nós? Que nós temos que ficar no caminho, andar neste caminho, não negociar com o pecado. Não negociar com o pecado, mas ficar firme, alinhado na palavra de Deus. Quanto mais alinhados na palavra de Deus, mais teremos do Senhor sobre a nossa vida. Quanto mais nós caminharmos servindo a Deus, mesmo que os dias sejam maus, mesmo que os dias sejam difíceis, mais do Senhor nós teremos na nossa vida. Você crê nisso? Essa é a palavra de Deus que nos diz, irmãos, nós não podemos deixar, queridos, de congregar, nós não podemos nos afastar da comunhão da igreja, nós não podemos colocar outras coisas no lugar de Deus, mas nós temos que colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. Nós não podemos estar negociando o nosso tempo com Deus, a nossa vida com Deus, com a igreja do Senhor, em servir ao Senhor e à sua igreja por causa do trabalho, por causa da família, por causa de tantas outras coisas que nós colocamos no meio. Deus nos dá graça e sabedoria para administrarmos todas as coisas.
Amém? Ele nos dá essa graça. E para nós administrarmos todas as coisas. Mas é Ele em primeiro lugar. É Ele em primeiro lugar. E Ele é Deus poderoso e fiel. Para nos fazer andar ajustados. Ajustados. Não é só viver aqui na igreja, só servir aqui na igreja. Mas é você dividir, você compartilhar, você ajustar o seu tempo e ser um servo fiel do Senhor. Amém, amados? Porque o nosso Deus, Ele sabe o quanto nós podemos, Ele sabe da capacidade de cada um de nós, porque foi Ele quem nos fez. Então Ele não vai nos dar nenhum mandamento, nenhum ensino, né, que nós não possamos fazer, que nós não possamos viver. Mas Ele é Deus que nos dá sabedoria para ajustar todas as coisas. Para ter o nosso tempo com Deus, para ter o nosso tempo com a nossa família, para termos o nosso tempo no nosso trabalho, nos nossos estudos, o nosso tempo com a igreja, servindo a igreja do Senhor. Porque, irmão, se há uma coisa boa para o crente, para o servo do Senhor, é servir a igreja. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga para ele: irmão, conta comigo. Irmão, contar comigo é nós servirmos a igreja do Senhor, é nós trabalharmos no reino de Deus, irmãos, é nós orarmos pelos nossos irmãos, sabe? É nós estarmos aqui reunidos, ali compartilhando, vivendo, sabendo um da dificuldade do outro e juntos ali vencendo. Irmãos, isso é precioso. Há uma glória de Deus nisso que é derramada sobre a nossa vida, irmãos, e nós somos grandemente abençoados. Isso é prosperidade. Diga glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é não se desviar, não é estar afastado. Não é enquanto uma reunião dessa está acontecendo, você está lá na tua casa assistindo outras coisas. Não, é dia de reunião, é dia de ir à reunião da igreja, é dia de estarmos reunidos, né? É dia de estarmos adorando, celebrando ao Senhor, é entregar assim esse primeiro dia da semana, estar ali reunido como igreja, servindo, os irmãos que estão ali atrás, servindo, recebendo com alegria. Eu achei maravilhoso hoje, eles receberam a gente com tanta alegria que a gente chegou, né? Ficou assim, meio assustado, mas a gente começou a rir e se alegrar. Porque é bom, irmãos, isso. Animados, com alegria, um sorriso ali. A gente já chega assim, recebendo esse abraço, né? Esse carinho da igreja do Senhor. E isso já vai nos curando, irmãos, desde quando nós vamos chegando ali. Olha como é maravilhoso a gente ser instrumento de cura. Né? Aplauda o Senhor, porque é isso que nós somos. Instrumentos de cura, instrumentos de transformação. Então nós não podemos nos desviar, não podemos estar afastados fora do caminho de Deus, mas nós temos que estar no caminho. Amém, queridos? Outra coisa, irmãos, é meditar e confessar a palavra de Deus dia e noite. Dia e noite. Josué 1:8 diz: relembre continuamente, o Senhor diz, os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Terá sucesso em algumas coisas, é isso? Terá sucesso em quê? Tudo, irmãos, e tudo é tudo. É tudo, é no dinheiro no bolso, é numa família abençoada. Amém, queridos? É no trabalho, é na empresa, é nos estudos, é na profissão, é em tudo que nós fizermos, seremos bem-sucedidos. Em todas as áreas, é na área familiar, no relacionamento, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, em todas as áreas. É como filho de Deus, é na igreja, é no ministério, é ser bem-sucedido em todas as áreas. Diga glória a Deus. Diga, eu sou um homem bem-sucedido sobre essa terra. Os homens dizem homem, as mulheres dizem mulher. E eu digo homem porque é o geral. Amém, queridos? Então nós seremos bem-sucedidos em tudo. É meditar, é conhecer essa palavra, é meditar, é fazer a confissão com fé. Nós passamos por aflição, sim ou não? Passamos. Mas nós vamos nos estabelecer na aflição? Não. Ela passa pela nossa vida. Amém, amados? Ela passa pela nossa vida. Então, a gente medita e faz a confissão de fé para trazer à existência aquilo que já é nosso, aquilo que já está conquistado. Nós conquistamos, nós declaramos. A palavra do Senhor, Paulo diz, criei, por isso falei.
né? Criei, por isso falei. Então eu creio com o coração e com a boca eu confesso, eu declaro, já é meu. A enfermidade vem, mas eu já estou curado em nome de Jesus, porque esta enfermidade não me pertence. Embora exista a evidência dela, mas ela não é sua. Então não diga a minha diabetes, a minha pressão alta, a minha dor de cabeça, o meu isso e o meu aquilo, porque não é seu. O que não é bom não vem de Deus. Amém, queridos? Não é seu, coloque por terra, mas diga que o que você tem é saúde divina. Diga comigo, eu tenho saúde divina. Eu tenho, diga de novo, saúde divina. Nós temos saúde divina, irmãos. Amém, queridos? Não ande dizendo que é sua, porque não é. Deus já nos libertou de tudo isso. Deus já nos libertou e nós temos saúde divina e por ela nós andamos. Embora existam evidências de algumas doenças, mas nós andamos em saúde divina. Porque é isso que Deus tem para nós. Nós cremos e declaramos e é o que vai acontecer. O milagre, a cura vai acontecer. Amém, amados? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É sempre declararmos com a nossa boca, sempre falarmos a palavra do Senhor, daquilo que Ele diz ao nosso respeito. Né? E ele diz o quê? Que nós somos a sua propriedade exclusiva. Ele diz que nós somos o seu povo, um povo chegado do Senhor, né? Quando a gente tem um amigo assim, não, fulano ali é meu chegado. Quando a gente diz isso com carinho, fulano é meu chegado, a gente está dizendo o quê? Que pode contar com ele, não é isso? Fulano é meu chegado, eu posso contar com ele, né? Ele é meu amigo. E o Senhor diz lá no Salmo 148 que nós somos um povo chegado dele. Amém? O meu povo, que é meu chegado do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós temos que confessar, irmãos. Confessar o bem do Senhor. Aquilo que Ele tem para nós. Não é nos estabelecermos nos problemas, nas dificuldades. Hoje estamos passando por problema. Passamos por uma dificuldade. Sim, passamos. Mas nós não podemos nos estabelecer nela. Moisés estava diante do Mar Vermelho. Ele tinha alguma condição de passar por aquele mar? Fisicamente dele mesmo? Nenhuma. Ele não tinha nenhuma condição. Quem foi que deu a condição a ele? Foi o Senhor, irmãos. Por isso, igreja, preste atenção. Seja qual for o momento que você esteja vivendo, o Senhor é maior do que este momento. E Ele pode te livrar nesse momento, fazer o milagre acontecer, abrir o mar para você passar, tirar todo o entulho do caminho e te fazer uma pessoa mais que vencedora. Te dá prosperidade, irmão, te fazer vencer nessa área. Apenas obedeça. A prosperidade, ela chegará na sua vida. Amém? Essa prosperidade que eu falo, queridos, é de viver a paz de Deus, é de viver a alegria de Deus. Não é só dinheiro, não, é do tudo dele acontecendo na nossa vida. É ter paz em meio à guerra. Sabe, irmãos, é ter vida com Deus. É ter amor ao Senhor, mesmo que tudo esteja desmoronando. Você continua firme, em fé, declarando, fazendo como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por minha causa Ele se levantará. Amém? É declarar a palavra do Senhor. Então, para isso, medite nela, confesse ela, conheça ela, reconheça ao Senhor como seu Deus, como seu Salvador, e que em tudo Ele vai te livrar e te abençoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o salmista, ele diz no Salmo 1, do 1 ao 13, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. De novo aqui, será bem sucedido. Amém? Aleluia. Aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, aquele que não vive o que o mundo vive, mas isso aqui é para aquele que medita na palavra de Deus e que anda debaixo dessa palavra e confessa essa palavra. Eu sou bem-sucedido. Diga assim comigo: eu sou uma pessoa bem-sucedida sobre esta terra, porque eu ando nos caminhos do Senhor.
Amém? Aleluia, louvado seja Deus, porque nós não andamos no conselho dos ímpios, irmãos, porque nós não vivemos o que o mundo vive, mas nós vivemos o que a palavra do Senhor nos ensina. Mesmo que o dia esteja mal, nós estamos dando glória a Deus. Glória a Deus das maiores alturas, glória a Deus. Sabe, irmãos, e nisso, nessa atitude de fé e de amor, reconhecendo o poder de Deus, Ele vai nos livrar. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, foi assim com a filha de Jairo, foi assim com aquela mãe que estava extremamente preocupada, sua filha estava extremamente endemoniada, ela se socorreu com o Senhor e a filha dela foi livre daquele mal. É assim, meu irmão, é assim que Deus faz. Amém, amados? É assim que Deus faz, mas nós precisamos meditar na sua palavra. Nós não podemos estar pelo conselho dos ímpios, nos assentando na roda dos escarnecedores, daqueles que não têm nada a ver com Deus, que não sonham, que não vivem essa palavra. Nós precisamos nos alinhar completamente ao plano de Deus. Amém? E em tudo que nós fizermos, nós seremos bem-sucedidos. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E o quarto princípio e último, irmãos, é faça o que o Senhor manda. Faça o que o Senhor manda. O Senhor diz ainda no verso 9 para Josué: esta é minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha, irmãos, cada frase, cada final de versículo, há uma palavra tão maravilhosa do Senhor: eu estarei contigo, você será bem-sucedido, né? Estarei com você onde quer que você andar. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Isso é o que Deus tem para nós. Jubile, dê glória a Deus, diga aleluia, porque vitórias, irmãos, sabe, coisas maravilhosas é o que Deus tem para nós. Se nós estamos andando em derrota, se nós estamos andando, irmãos, só em derrota, se, sabe, tem alguma coisa errada, nós precisamos nos corrigir. Preste atenção, igreja. Porque o Senhor diz que se nós obedecermos, Ele nos fará bem-sucedido, Ele nos prosperará em todas as coisas. Amém? Isso é prosperidade, irmãos, é obedecer ao Senhor e viver o bem dEle em todas as áreas da nossa vida. Oh, aleluia, louvado, engrandecido seja Deus, né? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, se levante, se posicione. Não tema o inimigo, porque o inimigo está debaixo dos teus pés. Esse é o lugar dele, viu? Você é maior, Deus está contigo. A palavra do Senhor diz que maior é o que está em nós do que aquele que está lá no mundo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais, diante da luta, diante da perseguição, diante das enfermidades. Ele é poderoso, irmãos. Oh, aleluia! Como eu me alegro com a palavra do Senhor, sabe? Nela eu tenho fé, nela eu tenho esperança, ela nunca morre. Deus é fiel, queridos. Então, olhe, ande por essa palavra. Faça uma aliança hoje. Hoje é dia de renovação, irmãos, de nós participarmos do corpo, né, do pão e do vinho, corpo e sangue de Cristo, irmãos, de nós nos renovarmos a nossa aliança. Senhor, até aqui eu tenho baixado minha cabeça diante dos problemas. Senhor, eu tenho até murmurado, mas hoje eu decido, Senhor, ser forte, porque o Senhor me manda ser forte. Hoje eu decido ser corajoso, Senhor. Hoje eu decido não viver o medo, não desanimar, Senhor, porque Tu estás comigo. Amém, queridos? Deus está conosco, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Se levante como vencedor. Se levante como aquele que glorifica ao Senhor em todo tempo. Como aquele que adora o Senhor. Como aquele que bendiz o nome do Senhor. Ora chacandarabachê, rochomonorecandarabachêremas. Aleluia! Louvado seja Deus. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de festa. Está aqui um povo abençoado, um povo bem-sucedido, um povo alegre, um povo forte, uma igreja cheia de paz, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo.